Entre os luxos e aparências da alta sociedade do Jet Set, um crime estava prestes a surgir e a ser revelado ao mundo e a Portugal. O que parecia ser apenas o fim de um casamento problemático escondia mais do que isso. Uma teia de mentiras, traição e sangue. No centro da história estava uma mulher que era admirada por muitos. Agora, o que ninguém sabia era que por trás desta mulher estava um plano maquiavélico e diabólico que iria acontecer. Maria das Dores, uma figura conhecida nos círculos sociais mais exclusivos, seria acusada de um dos crimes mais chocantes da história recente em Portugal. O marido, Paulo Pereira da Cruz, um empresário bem-sucedido, planeava divorciar-se. Mas existe um grande problema. No dia 20 de janeiro de 2007, esta separação não aconteceu como ele esperava. Foi nessa noite que a sua vida mudou para sempre. Este é o caso que expõe até onde é que a vingança e a ambição podem chegar. Esta é a história de Maria das Dores e a encomenda da morte. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Ovasco! Quer ouvir bem? E espero que vocês estejam muito bem e preparados para o que aí vem, porque hoje vou-te falar de um crime muito brutal. Por isso, sem mais demoras, vamos lá começar. Antes disso, só vos peço que deixem aí o likezinho que está mesmo aí em baixo, por favor, se conseguirem. Vamos tentar chegar hoje aos 117 likes e quem ainda não está subscrito. Maria das Dores Casimiro Alpalhão, também conhecida como Mimi, nasceu em Portimão, no Algarve, em 1958. Aos 18 anos mudou-se para Lisboa e foi na escola onde conheceu José António Mota Ambrósio, o seu professor de História, e depois disso, apesar da diferença de idades, começaram a relacionar-se e mais tarde foram viver juntos. Depois de algum tempo, ela conseguiu mesmo um emprego no Banco Comercial Português, mais conhecido como Milênio, e tiveram em conjunto o seu primeiro filho, David. Ao longo do tempo, esta relação começou a degradar-se, porque tinham ambos gostos diferentes, vamos dizer assim. Maria era uma pessoa que gostava muito de aparências, gostava muito de riqueza, de aparentar muitas das vezes que não tinha na altura, e obviamente que isso também começou a degradar um pouco a relação, e os dois eventualmente estavam numa relação, mas não estavam. Era mais por conveniência. E pronto, o inevitável acabou mesmo por acontecer. Apesar de eles estarem os dois numa relação, o destino de Maria das Dores iria mudar para sempre quando ela foi a um simples jantar em Sintra, onde conheceu Paulo Pereira da Cruz, um empresário do setor hortícola, conhecido como o milionário do Oeste. Um homem muito carismático, ambicioso e com um status que Maria ambicionava também ter. Ele era um homem que fascinava muito Maria, também porque Maria era uma pessoa que gostava muito do glamour, da riqueza, do dinheiro, de mostrar que tinha coisas. E ao contrário do seu marido atual, que estava mais por conveniência, ela começou então a perceber que iria ser mais feliz com Paulo Pereira da Cruz. O encanto foi imediato e a atração mútua. Maria sempre teve grandes aspirações e ao fim e ao cabo viu em Paulo a oportunidade de entrar no mundo de luxo e sofisticação. Depois de pedir o divórcio ao seu marido e começar uma relação com este novo homem, com esta nova luz, mas Maria não olhou para trás. Pouco tempo depois, casava-se com Paulo Pereira da Cruz. Agora Maria tinha tudo o que desejara desde criança, desde muito nova. Tinha luxo, tinha dinheiro, tinha um marido poderoso ao lado dela que ela tanto ambicionava ter. Um estilo de vida completamente diferente. E é aí que ela também acaba por entrar no mundo jet set, que nós ao fim e ao cabo já sabemos o que é que são. São ao fim e ao cabo uma alta elite que gosta de mostrar, gosta de sair, gosta de mostrar o luxo, as suas roupas, o seu cabelo, a sua beleza. Ao fim e ao cabo, Maria admirava muito este mundo e chegou mesmo a entrar nele. Os dias eram preenchidos com compras em boutiques caras, visitas aos melhores cabeleireiros e jantares em restaurantes exclusivos. Maria das Dores não queria apenas viver no luxo, ela queria ser reconhecida que pertencia a ele. Agora, avançando uns aninhos para a frente, no final de 1999, o nascimento do filho Duarte trouxe uma nova energia à família. Para Maria, ele seria criado dentro dos padrões de status e perfeição que sempre idealizou. E isto, ao fim e ao cabo, eu quero também explicar-vos, ao fim e ao cabo, o perfil psicológico dela. É sempre bom analisar para nós também entendermos o que é que essa pessoa cometeu o crime ou não. Nós ainda não sabemos, ainda não chegamos lá. Ao fim e ao cabo, eu também quero que vocês percebam que esta pessoa era uma pessoa que admirava muito o status e também a riqueza e queria transferir isso também para o seu filho agora, recém-nascido, para o Duarte. Agora, esta felicidade termina de uma forma abrupta. Quando em abril de 2000, um evento trágico abalaria para sempre a vida do casal. O acidente que aconteceu mudou a vida de Maria para sempre. E podemos dizer aqui que
foi um início do marco trágico para o fim da história trágica que nós estamos a contar. Era uma noite escura e chuvosa quando o destino de Maria das Dores e Paulo Pereira da Cruz tomou um rumo inesperado. A caminho de casa, Paulo perde completamente o controle do carro e eles têm um acidente. O veículo derrapou violentamente na estrada molhada, girando sem controle antes de sair da via e capotar numa curva traiçoeira. O impacto foi brutal. Paulo saiu ileso. Não podemos dizer o mesmo de Maria das Dores, porque o que aconteceu iria mudar-lhe a vida e a forma como as pessoas também iriam olhar para ela, de certa forma, não é? Para sempre. Maria foi apressadamente socorrida e foi levada de urgência para o hospital. O diagnóstico foi devastador. Os médicos não puderam salvar o seu antebraço. A amputação era inevitável. E foi a partir daí que Maria começou a viver sem o antebraço esquerdo. Há aqui um grande pormenor para este acidente, porque Paulo sabia mais do que contava. O teste de álcool provou que ele não estava sob o efeito de álcool, mas havia um detalhe que ele escondeu de toda a gente, que foi que os seus pneus estavam carecas. Isso pode ter ajudado a que este acidente se tenha tornado um pouco mais brutal. A seguradora naturalmente recusou-se a cobrir integralmente os danos, deixando Paulo consumido pela culpa, e foi a partir daqui, como vocês podem imaginar, que tudo muda na dinâmica deste casal também, porque Paulo começou-se também a sentir muito culpado, não é, desta situação toda. Foi um descuido que pode acontecer a qualquer um, mas que foi realmente algo que, pronto, é assim, todos nós somos humanos e qualquer um pode cometer este erro, quer seja com os pneus, com a revisão do seu carro, pode acontecer de uma pessoa estar mais desleixada, mas que contribuiu muito para que a relação deles piorasse, porque apesar de nos estarmos a focar muito na questão do braço, o acidente não foi apenas físico, foi também um golpe brutal completo na identidade de Maria. Ela via-se como uma pessoa bonita, também ao fim e ao cabo esta questão do jet set, andar sempre bem vestida, estar sobre boas aparências, as pessoas também olharem e pensarem, pronto, esta pessoa tem dinheiro, esta pessoa tem uma beleza exuberante, e tudo acaba por diminuir um pouco a partir do momento em que ela fica sem o braço, não é? A própria confiança dela diminuiu, eventualmente também começou a afastar-se dos eventos sociais, dos holofotes, mas mais do que tudo afastou-se de si mesma. O trauma ia além do que os olhos podiam ver. Maria não conseguia mais pegar o seu filho nos braços, não conseguia vestir-se sem ajuda. É uma tarefa simples, mas que acho que nós todos conseguimos entender que é algo que pode magoar o nosso ego e pode também magoar a forma como nós nos olhamos para nós próprios. Maria consequentemente cai numa depressão profunda e também começa a ganhar peso de forma descontrolada. Para alguém que sempre perseguiu a perfeição, ver-se diferente era mais do que um pesadelo, era uma afronta à vida que construiu. Como podes entender, Paulo estava corroído por culpa e então tentou muitas vezes compensar, e de todas as formas e mais algumas, mais luxo, mais conforto, mas nada era suficiente. Maria queria sempre mais, precisava mais e gastava mesmo sem limites, afogando a sua dor em luxos desmedidos. Chegou ao ponto de acumular uma dívida de mais de 400 mil euros em dívidas. O casamento, que um dia foi um símbolo de status e poder, rapidamente se tornou um pesadelo para os dois. Agora, também consequentemente para o lado do Paulo, ele começou também a tratá-la de uma forma diferente. Se no início a culpa o fazia tratá-la com cuidado, com o tempo a paciência começou a esgotar-se. A mulher glamourosa com quem casara parecia-lhe agora desleixada, pesada, amargurada. O desprezo começou a infiltrar-se na relação. Os olhares já não eram de admiração, mas sim de impaciência. Os comentários tornaram-se cortantes. Não achas que devias cuidar mais de ti? Dizia ele de uma forma casual e também acusatória. Cada palavra era um golpe. A Maria sentia-se cada vez mais afastada de Paulo. Olhava para ela com desinteresse. E isso, como vocês podem imaginar, pessoal, é realmente um golpe para uma relação. Ela já não era a mulher desejada, a esposa perfeita ao lado do empresário bem-sucedido. Agora parecia-lhe apenas um peso morto na vida de Paulo. E acima de tudo, ela sabia disso. Mas se ele achava que podia descartá-la assim tão facilmente, estava enganado. E foi neste abismo emocional e financeiro que Maria começa a arquitetar o plano mortal. Durante esse afastamento todo, o David, o filho que eles tinham, como podem entender, cresceu imerso no fascínio pelo luxo e sofisticação que a mãe tanto valorizava. Desde pequeno cultivava um gosto requintado, vestindo apenas roupas de grandes marcas e desenvolvendo uma personalidade influenciada pela ambição materna. Como Maria, David cultivava uma imagem impecável, preocupando-se com cada detalhe da sua aparência e comportamento. É de se notar que eles tinham uma relação muito chegada entre os dois, até porque tinham bastante em comum. A partir daqui, tudo o que vocês vão ouvir provavelmente é a parte mais interessante do caso, por isso preparem-se, porque agora é que começa a execução do plano. Vamos a isso, pessoal. Após uma longa e difícil recuperação,
Maria das Dores começou lentamente a reconstruir a sua rotina de luxo e sofisticação. Voltou a frequentar os sítios onde ela tinha brilhado. O problema é que o regresso aos holofotes também trouxe consigo um padrão de gastos ainda mais descontrolados. As faturas acumulavam-se e eram enviadas diretamente para o Paulo, que, como vocês podem imaginar, que ainda estava consumido com a culpa, mas rapidamente também isso acabou por mudar, não é? E com o tempo a paciência de Paulo começou a esgotar-se e ele começou a fartar-se. O peso financeiro e emocional tornou-se insuportável. Maria não demonstrava qualquer intenção de mudar e pela primeira vez Paulo menciona uma palavra que iria mudar o destino desta história: divórcio. A palavra que Maria mais tinha medo, porque divórcio significava ela afastar-se desta vida toda, que ela andava a construir há anos, e depois do embaque, ter perdido o braço e de ter mudado muito a sua vida, esta segunda tragédia iria ser o início do fim para a última tragédia de Maria das Dores. E foi quando no dia 20 de janeiro de 2007, Paulo Pereira da Cruz seguiu a sua rotina sem imaginar que aquele seria o último dia da sua vida. Quando entrou no seu apartamento alugado, no número 11 da Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa, não fazia ideia que a morte o esperava à porta. Este é um dos crimes mais chocantes em Portugal. E se tu não estás preparado para ouvir o que eu te vou contar a seguir, é melhor dares um mute, porque isto vai ser duro. Paulo Pereira caminhava diretamente para a sua própria execução sem saber. Assim que atravessou a porta do apartamento na Avenida António Augusto Aguiar, foi recebido não por uma saudação, mas por violentos golpes de marreta. Os assassinos atacaram com brutalidade, atingindo-lhe na cabeça e na região torácica, com uma brutalidade que acho que tu não consegues imaginar, nem eu. Os impactos foram tão brutais que o crânio de Paulo ficou esmagado, pessoal. O chão do apartamento transformou-se num cenário macabro, marcado pelo sangue da vítima. Mas a selvageria não parou por aí. Para garantir que Paulo não sobrevivesse, eles colocaram-lhe um saco de plástico na cabeça. Pior ainda ficou porque foi apertado com fios elétricos. Como se não bastasse, a autópsia revelou que ele também foi exposto a um gás anestésico, possivelmente para o incapacitar antes da execução. No entanto, o gás não o fez desmaiar. E pronto, foi aí que a marreta entrou em ação e eles começaram a acertar-lhe até que ele morresse. Agora a grande pergunta que nós estamos todos aqui a pensar, e vocês precisamente, é quem é que já deu like no vídeo? Estou à espera, pessoal. Já chegámos aos 100 e... qual era a meta? Vocês sabem. 113? 115? Já? Ok. Então vamos à próxima pergunta. Mas quem é que teria cometido este crime de uma forma tão brutal? E mais importante, que é algo que tu estás a perguntar, é: será que Maria das Dores sabia de alguma coisa? Será que foi ela que cometeu o crime? Vamos descobrir. Outro detalhe mais estranho, para vocês começarem a magicar e a pensar, é que Maria estava com o Paulo momentos antes de tudo acontecer. Ambos entraram no prédio juntos, algo que eu não tinha contado inicialmente, para te deixar mais no êxtase. Mas o que aconteceu, e é bastante curioso, é que a Maria não queria entrar no elevador porque se começou a sentir claustrofóbica. E então subiu mesmo pelas escadas. E foi precisamente durante essa subida que ela fez uma chamada telefónica. Um detalhe que se tornaria crucial na investigação. E nós já lá chegaremos. Agora, a questão é que durante essa subida, não é? Foi quando todo este crime aconteceu. Se ela não estava com Paulo, ela subiu pelas escadas, Paulo chegou lá acima, foi então confrontado com tais pessoas, foi morto, não é? De uma forma violentíssima. E quando chegou ao terceiro andar, Paulo já estava dentro do apartamento. Segundos depois, os assassinos atacaram e a pergunta que tu tens é: o tempo que ela demorou a subir foi o tempo para que estes criminosos matassem Paulo. Mas como tu podes imaginar, algo aqui não está a bater certo, não é? O tempo de subir as escadas é curto. Não me parece que a Maria não tenha visto nada, não é? Quando chegou realmente ao andar. Então não faria sentido, não é, pessoal? A Maria, que supostamente devia estar atrás dele, demorou exatamente 1 minuto a mais para chegar à porta. O que é que ela teria feito durante esse tempo? Mais tarde, naturalmente, Maria das Dores vê o cenário que estava à frente dela e ligou para o 112, aparentemente desesperada, dizendo que o marido não lhe abria a porta. Quando os bombeiros e a polícia finalmente entraram, o cenário que encontraram foi só aterrador. O corpo do Paulo jazia entre o hall de entrada e a cozinha. O saco de plástico ainda selado à sua cabeça. O horror que estava naquela cena era, pessoal, de outro mundo. Aquilo não poderia ter sido apenas um assalto, mas sim um crime cometido com segundas intenções e terceiras e quartas e quintas. Maria, do lado de fora, chorava compulsivamente, incapaz de conter os soluços e gritos de desespero. Mas os investigadores que chegaram ao local perceberam algo estranho. A dor parecia real, mas havia algo nos olhos de Maria que indicava algo muito diferente. Um nervosismo inquietante. Como se por trás do choque existisse um segredo sombrio prestes a ser conhecido. A grande pergunta para este caso, e que nós vamos discutir agora e que vai ser desvendada aqui para vocês, é:
o que é que realmente aconteceu. Quando a polícia obviamente começou a desconfiar, teve mesmo aquele intuito inicial de considerar a Maria suspeita, porque começaram a aparecer evidências demasiado evidentes, vamos dizer assim. Coisas muito estranhas que eu vou discutir contigo aqui agora. Porque a polícia deparou-se com 22 chamadas por parte de Maria das Dores para um tal de João Paulo Silva. Um homem de 27 anos de nacionalidade brasileira também se tornou numa pessoa suspeita. João Paulo Silva tinha chegado a Portugal do Brasil. Ele foi apresentado à família Pereira Cruz como uma pessoa de confiança. Ele era o motorista da família, para terem a noção, ele dava boleia à Maria das Dores, dava boleia ao Paulo Pereira da Cruz para o trabalho, até ia buscar o filho à escola, era uma pessoa muito íntima. E era estranho a Maria ter precisamente feito tantas chamadas, não é, para ele. E, obviamente, como ele começou a ser investigado, eles foram ver o registro de telemóvel de João Paulo. E o que encontraram também é bastante estranho. Porque eles notaram chamadas frequentes para outro indivíduo, Paulo Horta, de 28 anos, natural de Cabo Verde, e as chamadas ocorreram muito próximas ao homicídio. E para além disso, Paulo Horta tinha deixado Portugal há pouco tempo, mesmo logo a seguir a este crime. Depois disso, a polícia começou a suspeitar que estes dois indivíduos eram cúmplices para este homicídio, com Maria das Dores como a mastermind deste plano todo. Porque a polícia também achou estranho outro pormenor. A Maria das Dores tinha um telemóvel partido e ainda mais estranho, não tinha lá o seu cartão SIM. Isto poderia obviamente evidenciar uma ocultação de provas. Obviamente nós estamos aqui a acusar ninguém ainda, não é? Não sabemos nada. Mas era realmente muito estranho. Mas calmem que nós já vamos desvendar isto tudo. Então as dúvidas ficaram cada vez maiores. Como é que estes dois assassinos conseguiram entrar no apartamento dele? Tentem lá responder a isto. É estranho, não é? Porque supostamente o Paulo estava a subir e eles já estavam lá dentro do apartamento. E agora a pergunta mais óbvia, que nós já a fizemos lá atrás, mas temos que fazer outra vez, é como é que a Maria, estando tão próxima de Paulo, apesar de ter ido de escadas, como é que ela não ouviu nenhum barulho, nenhum grito? Era impossível, não é? A forma como ele foi morto. E estas pequenas inconsistências, estes detalhes que à primeira vista podem parecer insignificantes, são ao fim e ao cabo o que acabam por ligar Maria a este crime, ou pelo menos para a tornar suspeita, não é? No dia 9 de fevereiro de 2007, 18 dias após o assassinato, Maria das Dores e João Paulo foram detidos. Dias depois foi detido Paulo Horta em Espanha. No meio de um jogo de acusações, os dois suspeitos não se conseguiram entender. Paulo Horta, lembram-se, aquele que estava no registro de chamadas de João Paulo, e então Paulo Horta dizia que tudo tinha sido planeado por Maria das Dores e que tinha entregue uma cópia das chaves aos dois no apartamento Augusta Aguiar. Segundo Paulo, Maria tinha pedido para eles levarem uma marreta, mas garantiu que ele não sabia para que a marreta iria ser necessária. No dia do crime, usaram as chaves para o apartamento, eles ao fim e ao cabo ficam ali à espera que Paulo chegue. Mal se apercebem que Paulo chega, é aí que João Paulo, o motorista, coloca o saco na cabeça do empresário, enquanto Paulo Horta lhe dava as marteladas. E para que vocês tenham noção, pessoal, a testemunha de Paulo Horta foi realmente muito importante neste caso para perceber o que é que aconteceu ou o que é que pode ter acontecido com o máximo de detalhe possível. E depois disso, para vocês terem a noção o que é que aconteceu espacialmente e temporalmente neste crime, os dois acabaram de matar Paulo Pereira da Cruz e saem do apartamento. E o que é que acontece? Maria das Dores também sai e vai encontrar-se com eles os dois no Campo Grande para lhes dar 3.000 euros, que ao fim e ao cabo era o dinheiro inicial que eles iriam receber do crime. Depois disso, a esposa voltou ao local do crime, onde ligou para o 112, e é aí que tudo começa. Aos dois assassinos foi oferecida uma quantia exorbitante de 153.000 euros para matarem o Paulo. O dinheiro falava mais alto e a promessa de uma vida nova parecia tentadora. Agora, pessoal, para vocês terem a noção, a Maria das Dores insistiu muito tempo que estava inocente e que não tinha sido ela a cometer o crime. Para além disso, os outros dois suspeitos, João Paulo e Paulo Horta, estavam meio que a tirarem as culpas um para o outro porque ninguém queria admitir quem é que tinha realmente dado o último impacto com a marreta. Agora, no dia 10 de janeiro de 2008, Maria quebrou o silêncio pela primeira vez, tentando defender-se das acusações que enfrentava. Ela afirmava que nunca tinha discutido o tema de divórcio com o marido. E, segundo ela, no dia do crime, Paulo Pereira da Cruz tinha-lhe dado 3.000 euros para ela pagar ao motorista João Paulo. Isto, ao fim e ao cabo, justificava porque é que ela estaria no Campo Grande, não é? Em relação às 22 chamadas, Maria alegava que estava a desconfiar que o marido a andava a trair, e então, basicamente, era para pedir ao motorista, ao João Paulo, para que ele o seguisse. Ela constatou sempre que era inocente, para terem a noção. Mas, como podem imaginar, ninguém acreditava. Era muito óbvio que era ela. Havia demasiadas inconsistências, ela era muito incoerente, nada batia certo, e obviamente que no tribunal ninguém estava a acreditar nisto. Até que em abril de 2008, com o julgamento a chegar ao fim, Maria das Dores, com 49 anos, foi transferida do estabelecimento prisional de Tires para o Hospital Prisional de Caxias, após tentar tirar a sua vida em 2 ocasiões. Uma delas ingeriu vários medicamentos e a outra tentou
Durante a sua estadia no hospital, não é? Depois de se ter tentado matar, foi recebida realmente a sentença. E é aqui que eu te vou dizer quantos anos agora é que eles foram acusar. Obviamente, como nós estávamos todos à espera, Maria das Dores foi considerada culpada de homicídio qualificado e condenada a 23 anos de pena de prisão. João Paulo Silva, o motorista, foi condenado a 20 anos de pena de prisão e seguida de expulsão de Portugal após o cumprimento da pena. Já Paulo Horta, que admitiu ter desferido os golpes fatais, foi condenado a 18 anos de pena de prisão, beneficiando de uma redução devido à sua colaboração, não é? Porque ele, ao fim e ao cabo, disse tudo sobre o caso que tinha acontecido, não é? Todos os três foram condenados a pagar uma indenização de 511 mil euros. Isto, obviamente, ao filho menor de idade Paulo Pereira da Cruz, ao Duarte. Maria, anos mais tarde, escreveu um livro chamado Eu, Maria das Dores, me confesso, e foi realmente a altura em que ela confessou e que admitiu que realmente cometeu este crime e, para além disso, também se justificou que o teria cometido por ter sido maltratada verbalmente pelo marido. Maria das Dores, e esta é a parte mais chocante, se calhar vocês não sabiam, ela foi libertada já. Ela já cumpriu a sua pena. Ela foi libertada depois de 16 anos, em outubro de 2023. E, obviamente, ela é uma mulher livre neste momento. E assim chegamos ao fim de mais um episódio e mais um vídeo. Muito obrigado por me estarem a acompanhar. Espero que tenham gostado. Deem-me ideias de mais crimes que querem que eu fale portugueses, por favor. Não esqueçam do likezinho, subscrever e vemo-nos na próxima. Ó Vasco!